Gravar também, tá? A gente entra com vários papéis. Então entra 5, sai 5. Alô, alô, alô. Salve, pessoal. Vamos começar a live aí para falar de IR em cripto. Grande Bud, convidado especial aqui, tá na área. Tudo bem, irmão? Ah, Olha o e nosso aí, Paulo? convidado aí, grande Will, tudo bem? Beleza, cara? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo ótimo, maravilha. Esperando a Enquadrar galera o cabelinho começar a aí. entrar aqui. Isso. Peguei a mania do ferro agora de cuidar o cabelinho na hora que entra da live. Ah, que malandragem. Ai, eu não cuidei muito, mas tá tudo certo aqui. Não, tá show, tá show. Então, acho que estamos com 50 pessoas já ao vivo, acho que a gente já pode começar a live aí. Então, boa, vamos lá. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. O conteúdo é bem rico. Deixa eu colocar meu telefone aqui que não tá aí. O conteúdo de hoje é bem rico para você que me acompanha. Claro que pelo tema de criptoativos, né? Então, eu quero que vocês aproveitem a oportunidade para tirar dúvida de tudo que for aparecendo, especialmente relacionado a IR de cripto, que é o nosso tema do dia. E eu sei que declarar operações é algo que o investidor costuma terceirizar, porque é bem difícil fazer, né? Inclusive no mercado financeiro. E em cripto, ainda para completar, tem muita gente que acha que não precisa, né? Mas é bom ficar ligado. Eu não julgo, né? Tem uma turma libertária em cripto aí. Claro, Eu não julgo ninguém, mas a Receita julga. exatamente. Então é bom ficar ligado, porque agora é obrigatório. E esse é o momento para aproveitar e ficar por dentro desse assunto, que é um assunto bem importante. Então, não sei quantos de vocês sabem, mas o TC comprou a Sencon em 2021, ano passado. Foi uma grande aquisição do TC, talvez a principal aquisição do TC. E a Sencon é uma plataforma que ajuda o investidor a calcular os seus impostos de renda em poucos cliques. Assim. E aí eu posso falar com propriedade, porque eu invisto no mercado financeiro também, e a Sencon já salvou minha vida várias vezes, né? Nós que somos do giro, né, que a gente tem muita operação, que a gente gira muito, é extremamente complicado calcular todas as operações, aferir os lucros e por aí vai. E eu estava fazendo isso com um contador de fundo, para você ter uma ideia. E aí, uma estrutura cara, demorada, complexa. E eu descobri a Sencon, meu assessor me recomendou a Sencon, eu nem conhecia o nosso convidado, o Will, eu nem estava no TC ainda, eu era cliente do TC, e eu comecei a mandar, é um sistema automatizado, que você manda as suas notas e o próprio sistema calcula para você, e aí dependendo da assinatura que você tem um serviço premium também, que você tem um consultor personalizado que cuida de você lá dentro. Aliás, Luiz, se você estiver assistindo aí, um abraço. Luiz, que é o cara que sempre me salva lá dentro. Acabou de sair do escritório que deve estar entrando na live. Boa, O cara é boa, bom. boa. Mas então, essa foi uma apresentação simplista, a gente vai entrar mais a fundo aí, como funciona a Sencon, o que é a Sencon. Mas antes de apresentar o nosso convidado e começar a falar sobre o tema, compartilhe a live aí com as pessoas que você conversa sobre cripto. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto. A gente no TC Cripto recebe questionamento diário. Puta, mas tem algum guia aí de como declarar as criptos? Como que eu faço? E a Sencon vai resolver a sua vida nisso também. A gente está preparando um negócio bem bacana para vocês, que ainda não pode falar, mas
vai ser uma ferramenta que vai ajudar bastante quem opera cripto. Mas só para dar um overview, né, do mercado, antes da gente continuar no tema de imposto de renda, né, tem muita gente perguntando sobre como é que está acontecendo, o que está acontecendo no mercado, o que eu estou enxergando de cenário, por que só cai, enfim. E aí eu queria dar um panorama geral do que eu estou enxergando aí para os próximos dias e meses aí no mercado cripto e principalmente no Bitcoin, né? No final do ano passado, a gente começou a ter uma pressão vendedora, né? O Bitcoin bateu 69 mil dólares, que foi a máxima histórica, caiu até 60, até aí uma realização normal, mas a realização continuou, né? E aí foi para desceu até a faixa dos 46 e depois 40 mil dólares, e hoje a gente está aí entre 40 e 43, às vezes busca o topo da faixa ali nos 46, mas o preço está fraco. E por que o preço está fraco, né? Por causa dessa dinâmica vendedora que começou no final do ano passado, e ela foi causada por alguns fatores, né? Então, primeiro, a China proibiu o Bitcoin e todas as corretoras chinesas foram obrigadas a zerar as contas dos seus clientes chineses, então teve um fluxo vendedor relevante de bitcoins aí. A gente acompanha as carteiras de algumas corretoras, por exemplo, a Huobi, que é uma corretora chinesa, eles praticamente zeraram a quantidade de bitcoins que eles seguravam. A OKEx é outra e por aí vai. Então esse foi um problema. O outro foi que teve um movimento de realização de lucros muito grande, né? Muito fundo que ganhou dinheiro o ano todo, que entrou no começo do ano e estava com um lucro bom, que são traders de momentum mesmo, às vezes de correlação, e pegaram um bom momento do mercado e saíram. E esses caras, eles querem garantir os lucros, né? Porque o resultado é o que vai garantir o bônus no final do ano. Então eles garantem o resultado, muitas vezes eles retornam em janeiro. E a gente estava esperando que eles fossem retornar em janeiro, mas eles não retornaram. E por que não retornaram? Por causa do motivo mais importante que está gerando toda essa pressão vendedora, que é o motivo que vem aí desde novembro do ano passado, que é o Banco Central americano entrando num ciclo contracionista, né? Então, um dos grandes motivos, uma das grandes teses de investimento do Bitcoin é que ele é um ativo escasso e que se aprecia quando bancos centrais imprimem muito dinheiro e expandem muito os seus books, né? Então, o que a gente estava vendo era um processo de quantitative easing muito grande, uma impressão de dinheiro desenfreada, e mais, né? A gente estava vendo políticas fiscais também que estavam dando muito dinheiro na mão da população. E agora a gente começou a ver que o fenômeno da inflação, e no Brasil a gente viu isso um pouco antes, começou a bater a nossa porta, né? E nos Estados Unidos, só agora eles estão sentindo a inflação sair da meta, né? Os mandatos do Banco Central é controlar a inflação. No Brasil, é um sistema de metas de inflação. Nos Estados Unidos, eles olham para a inflação e olham também para pleno emprego. E como os Estados Unidos o mercado de trabalho está ficando aquecido e estão começando a ver inflação, eles estão entrando num ciclo contracionista. Então, se antes os Estados Unidos estava esperando aumentos de taxas de juros só no final desse ano, agora eles já esperam o primeiro aumento em março, e é possível que venha 3 aumentos ao longo do ano. Então, todo esse cenário macro está fazendo com que os mercados de risco e os mercados que a gente chama de growth apanhem muito, né? E a gente está vendo aí a Nasdaq, as ações tech sofrendo muito, as empresas que dependem muito de taxas de juros baixas, porque elas têm um crescimento muito alto, são as que mais estão apanhando. E o mercado cripto também, né? Então a gente vê uma pressão muito vendedora. Hoje mesmo subiu para caramba, quer dizer, subiu super bem durante o dia, estava 43,5, e aí no final do dia entregou tudo, né? A gente teve uma alta muito grande no VIX, né? Que é a volatilidade implícita, é uma medida de risco dos mercados.
E com isso o S&P entregou tudo, o Nasdaq entregou tudo e o Bitcoin está caindo agora, está 41 e pouco. Então a gente está vendo uma correlação muito grande entre todos os mercados de risco, todos eles são impactados por essa drenagem de liquidez que é feita pelo Banco Central americano, ou pelo menos que é esperada que seja feita pelo Banco Central americano a partir de março. A gente acha que a partir de março esse mercado começa a andar. Quer dizer, o mercado antecipa muitas coisas, né? Então ele está antecipando esse movimento. Quando chegar em março, que esse movimento começar, é muito possível que o mercado comece a ter comprador, né? Hoje a gente está... Os fundos americanos, para vocês terem uma ideia, estão historicamente na sua alocação mais baixa em ações tech nos últimos 13 anos, tá? Desde 2008 que não teve uma alocação tão pequena em techs. Então, esse é o panorama geral do que a gente está enxergando do mercado, né? Além disso, tem toda uma questão de ciclo do próprio mercado cripto, que é baseado na dinâmica de oferta do Bitcoin, né? A gente tem os eventos que a gente chama de eventos de halving, que é quando a oferta monetária do Bitcoin, a emissão do Bitcoin cai pela metade, e a gente já está longe desse evento de halving, né? Ele aconteceu faz mais de um ano, então ele não tem tanto impacto hoje no preço, de fazer com que o preço suba, gerando o que a gente chama de choque de liquidez no mercado, porque a gente já está longe do evento de halving, e o próximo evento de halving é só daqui a 2 anos e pouquinho. Então, esse é o panorama geral do que a gente está vendo. A gente acha que no segundo semestre a gente pode ver uma máxima histórica de novo no Bitcoin, mas agora nas próximas semanas e talvez 1 ou 2 meses a gente tenha que ser um pouco mais resiliente, e não vai ser um grande problema para quem está indo super bem, ganhou dinheiro o ano inteiro, ano passado, acertou os calls, acertou os trades. A gente diminui a frequência de trades e a gente consegue usar outras estratégias em cripto, estratégias com staking, farming, estratégias que geram renda passiva em cripto, para ter uma alocação boa também no bear market e conseguir fazer dinheiro também. Então é isso que nós vamos fazer no TC Cripto nas próximas semanas. Bom, então, para concluir o raciocínio, dependendo da forma como você se posicionar nessas tendências, você pode gerar lucro, mais ou menos lucro. Quem está apostando aí numa alta e está muito agressivo pode acabar se prejudicando. Venha operar com a gente nos mares revoltos, são os mares que você precisa navegar melhor. Então venha navegar junto com profissionais, tá bom? Bogo, deixa eu perguntar uma coisa para você, aproveitar, não sei sair muito do nosso roteiro, mas como também está fazendo a live pelo Instagram da Sencom, você falou, provavelmente o meu público aqui nem sabe visualmente que tem que pagar imposto, né? Muita gente não sabe que tem que pagar imposto sobre cripto. E o nosso público muitas vezes nem está comprado em cripto. Então, que é um desafio. Então, aproveitando a oportunidade, você deu uma visão do cenário geral, mas é um momento de acumular para quem está fora do mercado. Tem o 0 bitcoins, nunca só ouvi falar. É um momento de ir comprando aos pouquinhos? Nós que acreditamos muito na tese, nós acreditamos que quando tem uma realização é hora de começar a comprar. E é isso que os investidores de longo prazo, que a gente chama de holders do Bitcoin, fazem, né? E a gente consegue acompanhar as carteiras, essas carteiras mais antigas, o que a gente chama de análise on-chain, para ver o comportamento desse tipo de investidor. E é o que eu costumo fazer. Então, quando começa a cair, é a hora que eu começo a acumular, e se dá uma porrada muito rápida, aí é bom colocar um pouco de lucro no bolso também, né? Então, talvez a gente veja uma realização maior, é possível, tá? É possível a gente ver 35, no pior cenário 30, mas eu acho que esse nível dos 40k já é um bom nível para começar a acumular.
existe uma chance relevante também de que segure aí nos 40K. Quem é trader opera com cenários probabilísticos, né? Então a gente coloca um percentual de chance para cada evento no mercado. Então, no evento do mercado americano segurar nesses patamares e não ter uma realização muito forte, é muito mais provável que o Bitcoin segure esses 40 mil. Então aí você vai ter perdido um primeiro ponto bom de compra aí. E aí você pode dividir as compras em várias mãos, né? Compra um pouco um suporte, depois de um tempo você compra num outro patamar, e aí você vai fazendo um preço médio, você não fica tão suscetível às variações de curto prazo, que tem muito ruído, né, no curto prazo. E é muito difícil você conseguir prever os movimentos mais curtos aí. Então é isso que eu enxergo. Eu acho que para quem não tem, é bom começar a colocar um pezinho, no mínimo começar a estudar esse mercado, né? Assina o TC Cripto, faz o curso. A gente tem um curso de 4 horas que dá um panorama geral sobre esse mercado cripto. E aí vocês começam a ler os relatórios, ver os melhores ativos, entender bem as teses de investimento, discutir com quem está lá no dia a dia. Enfim, é uma comunidade de investidores que eu acho que é um investimento que se paga muito bem. A gente tem nossos clientes muito felizes lá dentro. Certo? Então, Perfeito. falamos sobre mercado, alta, baixa, o que vai acontecer, mas agora vamos para o assunto mais importante, que é a declaração de cripto, né? E a gente precisa entender como que faz para declarar isso daí. É uma coisa mais recente, né? Desde 2019 que a Receita obrigou a declaração. Então, vamos falar sobre esse assunto que é extremamente importante, e aí eu vou fazer uma introdução formal agora do nosso convidado, que é o fundador da Sencom, é o Will Strapazon, que é um cara que eu conheci através do TC, né? Estando aqui dentro do TC, e se tornou um grande amigo e também é uma pessoa que eu admiro bastante. Então, Will, muito obrigado por ter aceito aí o convite para fazer a live. Beleza, eu que agradeço o convite agora. Estamos em casa agora. Mesmo time. Boa. Então, conta um pouquinho da história, Will. Conta de você e um pouquinho sobre a Sencom. Beleza. O que a gente faz aqui? A gente desenvolveu em 2010 uma forma de automatizar o imposto de renda sobre investimentos. Então, o que a gente faz é transformar o cálculo das operações e quanto você tem que pagar de imposto de renda numa coisa muito mais fácil, né? Através de tecnologia. Então, somos uma empresa de tecnologia. Nós oferecemos então um sistema hoje que calcula o imposto de renda para ações, assim, extremamente completo, não importa o que você invente no mercado financeiro hoje, em ações da B3 a gente cobre todo tipo de operação, tenho certeza que é a ferramenta mais completa do Brasil, sem sombra de dúvidas. E em cima disso nós temos um nível de atendimento, então as pessoas naturalmente têm todo tipo de dúvida, né? É mesmo? Tem que pagar imposto? E aí você falou sobre cripto, não é diferente, né? O nosso grande mote até agora tem sido ações da B3, e nós temos expandindo agora ferramentas e criando mecanismos de concentrar e calcular e processar informações de todo o mercado financeiro, que ele é muito mais amplo, existem mais categorias de ativo, imóveis. Tem imóveis que está coberto no mercado financeiro por conta dos fundos imobiliários, mas tem commodities, que são, hoje só temos através de futuros, e agora criptomoedas também, estamos abraçando essa nova categoria de ativo, que eu particularmente sou apaixonado já há algum tempo também. Eu sou seu cliente agora. Pode contar do produto um pouco? Vou só fazer um suspense. A ideia é que a gente fala que vai ter. Vai ter com certeza, a gente vai ter uma solução para cripto também. Mas a história da Sencom foi basicamente a percepção de que os clientes... Tem uma historinha que eu conto na minha cabeça que ela é fácil de entender. Assim, quando você vai abrir uma empresa, geralmente você tem que escolher, sempre você tem que escolher a regime de tributação. Você vai entrar no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real. Qual que é o objeto social da sua empresa? Você tem que escolher algumas coisas. Então, é necessário passar por um conjunto de formalidades para que você comece a vender e ganhar dinheiro.
Agora, no mundo dos investimentos, não tem tanta formalidade. Abre a conta da corretora, sai comprando dinheiro e metendo bala. Isso traz uma complexidade que as pessoas nem sabem que tem uma carga de obrigação, né? E o Brasil é um país complexo, que tem uma lei que diz que você tem que cumprir as leis mesmo que você não conheça. E é assim, então você passa a ser obrigado nesse momento, depois de comprar uma ação, mesmo que você esteja fora da obrigatoriedade de declaração, passa a ser obrigado a declarar. Então cria até agora entrou um monte de gente no Nubank, né, comprando uma cotinha no IPO do Nubank. Todas aquelas pessoas passam a ter a obrigação de declarar na declaração de ajuste anual. Então nessa declaração que a gente faz aí em período de até abril do ano, geralmente, né, fora os períodos de Covid que elas foram estendidas. Então o que a gente fez foi criar um serviço através de tecnologia para resolver o problema de quem investe. Você envia as informações, ele processa, te dá insights mostrando, ó, isso aqui foi calculado, não foi, então as operações são essas aqui. Aí tem um nível de serviço em cima de atendimento, então quem tem dúvida, mas é isso aqui mesmo, será que é isso aqui? Por que é R$1.000 para pagar? Por que não tem imposto a pagar? Ah, eu tive prejuízo, tem imposto a pagar, que história é essa? Como que funciona isso? Ou ao contrário, né? Tive lucro e não tem imposto para pagar, é assim mesmo? E todos esses cenários são possíveis, né? Porque a legislação ela é muito complexa, então é muito difícil fazer isso na mão. Então o que é o normal? Não fazer. Então antes de conhecer uma ferramenta, né, ou conhecer um serviço, que auxilia, as pessoas não faziam. E até agora tem muita gente que ainda não dá bola para isso. Então, quanto mais a receita se torna completa, mais as pessoas passam a ser autuadas e obrigadas, né, a se dar conta disso, e daí percebem uma coisa, que é muito mais barato você regularizar do que deixar para depois. E tem mais, né, no mercado de ações especificamente, você tem uma vantagem tributária muito grande. Eu digo que realmente até maior do que em outros países, mais que os Estados Unidos. Porque o percentual, a alíquota que você paga no mercado de ações é de 15% a 20%. Né? Os especuladores, entre aspas, nós pagamos 20% às vezes no day trade, ali, que é um tipo de operação que é mais penalizada pela tributação, mas 15%, 20% é a média mundial. Assim, o normal é pagar 20% sobre ganho de capital. E nós pagamos aí 15% para a maior parte das operações, 0% para dividendos de fundo imobiliário. Isso é uma vantagem que realmente poucos países do mundo têm. É possível compensar prejuízo com lucro, coisas assim que acontecem com ações. E falando de cripto, esse mercado não é mais tão simples assim. Não tem tanto, não é tão regulado. Então, o que aconteceu de interessante nos últimos anos? A Receita percebeu, bom, criptomoedas é uma coisa que existe, não entendo direito, mas eu preciso começar a regular esse negócio porque tem muito dinheiro indo ali. Então ela começou a criar algumas obrigações. Uma das obrigações é que você declare como patrimônio. E essa obrigação, embora todo patrimônio tenha que ser declarado desde sempre, é uma premissa, mas você tem a obrigação de fazer a declaração no ajuste anual como um bem que você tem. Né? Isso fez o levantamento que desde 2016 você tem essa obrigação pelo perguntão da Receita. Você tem que fazer esse lançamento. Isso aqui é um patrimônio que eu tenho no final do ano, agora, em abril, você declara do final do ano passado, né, até 31/12. Quanto você tinha e qual que é o custo de aquisição. Como qualquer bem, comprei um imóvel, tem que declarar. E eles criaram, em 2019, uma instrução normativa dizendo que você tem que declarar todas as compras e vendas. Para quem é do mundo de ações, é como se você pegasse a nota de corretagem e me manda, todo mês. Manda aí que eu preciso saber o que está acontecendo. Então, é uma obrigação acessória que não existe para ações. Então, mesmo assim, o mercado é um pouco mais difícil, né? As obrigações são maiores para quem investe em cripto, é um pouco mais penalizante, não dá para compensar lucro com prejuízo. E eu vou deixar você perguntar mais, mas em resumo. Essa é uma dúvida. Por que no mercado de ações você consegue compensar os prejuízos, mas em cripto não? E aí uma outra dúvida. Quando eu vou de cripto para cripto, também vale essa instrução normativa, ou isso só vale quando eu vou de moeda fiduciária para cripto e voltar? Beleza, ótimas perguntas. Bom, a primeira, por que não dá para compensar lucro com prejuízo? A resposta é: não existe um artigo na lei que diga que você possa. Isso é até bem confuso, né? Porque, afinal de contas, em tese, as pessoas o governo é obrigado a fazer tudo que está na lei, e as pessoas podem fazer tudo, menos que está previsto que não dá para fazer. Mas nesse caso, como até eu estou no papel de alguém dando recomendações, né? No caso das ações está escrito, tem uma instrução dizendo que você pode fazer essa compensação e que é aceito, que está tudo legal. E não existe o equivalente para criptomoedas ainda. A única coisa que existe, essa instrução normativa, ela existe para
para te obrigar a declarar as operações do mês. Então, compras, vendas, permutas, e aí, nesse caso, uma parte da tua pergunta é, eu troquei de Bitcoin para Ethereum, né, que é considerado uma permuta. Não tive ganho nenhum com isso, né? Tem que declarar sim, todo mês você tem que declarar, desde que tenha feito isso fora de corretoras nacionais. O que é isso? É transferir para um amigo, vendi para alguém, P2P, comprei no exterior, comprei numa corretora americana, ou comprei lá, vendi aqui, comprei aqui, vendi lá. O que aconteceu fora de uma corretora brasileira, você é obrigado a declarar, porque as corretoras brasileiras, elas mesmas já são obrigadas a declarar por você. Então, declaração, até vou simplificar assim, existem 3 obrigações que você tem que cumprir em cripto. Declarar todo ano como patrimônio, declarar todo mês as compras e vendas, que seria a nota de corretagem ali das ações, todo mês tem que declarar, desde que você tenha operado fora do país, e ou P2P. E a terceira obrigação é pagar imposto se você tem lucro. Do ganho de capital, né? Do ganho de capital, Então aí entra outra encrenca, que é o que você me perguntou de verdade. Eu tenho que pagar imposto se eu troquei de uma moeda para outra? Foi isso que você me perguntou de verdade, eu não fugi da pergunta, só separei em 2 momentos. Então, aí é uma outra coisa, isso não está escrito. Basicamente, há poucas semanas teve uma solução de consulta nacional, alguém fez um pedido de informação para a Receita e a Receita se posicionou dizendo que sim, que é obrigatório pagar imposto sobre a permuta. Isso ainda não teve não tem perguntão, não tem em tese, não teve a formalidade, algumas formalidades que se espera, assim, uma lei a respeito, né, alguma coisa assim que formalize, mas isso já, infelizmente, dá o tom que ele não dá a força de lei, mas ele dá o tom de que você tem de se dar mal se não for para esse lado. Então, um mercado não regulado é cheio de ignorâncias, assim, você fica esperando você tem que se defender da melhor forma, e se defender da melhor forma do ponto de vista tributário às vezes, pagar mais imposto. Então, nesse caso, a princípio, né, a recomendação no momento é que você pague. Se você, como pessoa física, está investindo, comprei Bitcoin, troquei para Ethereum, teria que pagar imposto sobre essa operação a priori, tá? Tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte que é o seguinte, e nos protocolos de DeFi, né? Suponha que eu faça um staking lá e ganhe uma renda passiva, precisa declarar? Como é que é? Teoricamente é uma corretora que está fora do país também, né? Isso, legal. Sim, a declaração é a mesma coisa. Então, qualquer movimentação, inclusive ganho de staking, vai para a declaração mensal, vai para esse conjunto de operações, porque você tem todo mês que descrever para a Receita o que aconteceu. Então, de que forma você descreve que ganhou essas moedas aí? Você ganhou e pagou nada por isso, é como se fosse uma compra zerada, com custo zero, né? Comprei, eu tenho... vou pronunciar errado, acho, o nome de uma cripto aí, é AVE? Será que é o nome do protocolo que paga... Sim. Que você que faz paga dividendos. Isso. Então, recebi ali, como é que eu vou fazer? Eu vou declarar que eu recebi, que eu ganhei aquilo ali e que não paguei por aquilo. Então, aquilo na contabilidade vai aumentar a quantidade de moedas que você tem e o custo de aquisição é o mesmo. É basicamente essa lógica. É como nas ações quando você tem uma bonificação de ações. Você tem uma ação e daí ganha mais ações, ela pode não ter custo, nesse caso seria custo zero. Então, você aumenta o número de ações que você tem, mas não pagou mais nada por aquilo. A Mariane e quando vende, ganha ganho de capital. Alguém escreveu aí e eu ia me passar, isso mesmo. O Marcelo escreveu aí, isso mesmo. Qual é essa solução de consulta? Você tem o número aí do processo, alguma coisa assim? Não tenho de cabeça, mas manda mensagem pro Instagram da Sencom aí que o pessoal já retorna a vocês com certeza. E uma outra pergunta que eu tinha é que tem também um limite, né? Porque você só precisa pagar um imposto mensal se passar de 30 mil a movimentação? Como é que é isso? Beleza, não. São 2 limites, é uma confusão isso aí também, porque por conta que são mais obrigações que tem ações, então tem uma obrigação adicional que é essa declaração mensal, existe um outro limite, que ele é um limite para isenção da declaração. Então você pode ser isento de declarar. Em que circunstâncias? Imagina que eu invisto só no mercado Bitcoin, aí, que é parceiro do TC. Então, se eu invisto só no mercado Bitcoin, está tudo certo. Não tenho de que declarar nada, eu estou isento de declaração, porque é uma corretora nacional. Agora, se eu
compro no mercado Bitcoin, mando para outra corretora, faço staking em outro lugar, bom, a partir daí, o que aconteceu fora da corretora eu passo a ser obrigado a declarar, desde que o volume movimentado no mês seja até 30 mil reais. Então tem toda a questão de ficar convertendo para real tudo, né? Porque saiu daqui é dólar. E aí você tem que ficar convertendo para real tudo que acontece. Mas então existe um limite transacional que é de 30 mil reais movimentado. E o que é movimentação? Movimentação é assim, ó, transferir da minha carteira para outro lugar. É movimentação. Eu transferi da minha carteira para a minha carteira física, né, uma hard wallet, por exemplo. É movimentação. É uma carteira minha para outra. Tudo é movimentação. Então, comprei, vendi, tudo é movimentação basicamente fora, né? Até essas transferências básicas. Então, é muito fácil estourar esse limite, né? Mas é 30 mil reais. Então, para quem está começando ali, é bom, porque você entra e quem está botando o pé na água ali, eu sempre convido meus amigos para começar a investir. Então, é um bom... No início, você não precisa se preocupar, porque raramente você vai sair movimentando 30 mil reais. Agora, existe um outro limite que é daí sobre a isenção de ganho de capital. Então, você está isento de pagar imposto se você alienar até 35 mil reais. Alienar é a palavra que representa vender, né, na contabilidade, e aí, nesse caso, a troca de Bitcoin para Ethereum seria uma alienação já, por essa solução de consulta. Tá? Então, senão, seria apenas quando a gente faz a troca para reais. Ó, o Felipe, que é do nosso time, já respondeu. Olha, a solução de consulta 214, COSIT de 20 de setembro de 2021. Ah, que time preparado, hein? Ô louco, hein? Pronto. Instrução normativa 1888, essa daí é conhecida de nós que mexemos aí com cripto, mas tem um monte de dúvidas aí que acabam ficando no ar e aí a Receita agora está começando a responder essas dúvidas, até porque, né, a gente tem hoje no Brasil mais investidor em cripto do que na Bolsa, né? Uma loucura. Exatamente. Isso. O mercado Bitcoin tem mais de 3 milhões de usuários cadastrados, né? Teve uma outra corretora que fez uma pesquisa que diz que aproximadamente 10 milhões de brasileiros investem em cripto, né? Isso daí é bem mais do que tem na B3. E Will, então precisa ter uma obrigação que é anual, que é você declarar ali nos seus bens, né? Quando você comprou, qual valor você comprou. Exatamente. Você tem que declarar mensalmente as suas movimentações, se forem acima de 30 mil reais no total, né? Isso. E você tem fora do Brasil. No exterior não. Não em corretora brasileira, acho que é mais fácil de raciocinar. Então, seria fora ou P2P. Isso, ou P2P. Ou P2P. E aí você tem que pagar o imposto de renda mensal se for acima de 35 mil reais, né? Isso aí. Exato, vendas acima de 35 mil reais, perfeito. Aí entra uma questão que é a seguinte, ó, nas ações você tem uma coisa que é essa compensação de lucros e prejuízos, você tem duas vantagens, tá? Vamos lá, ganhei dinheiro no mês. O que é ganhar dinheiro no mês? As tuas operações terem dado lucro no somatório delas do mês. E se nesse somatório der prejuízo, você tem um indicativo na lei que você pode compensar no futuro, quando você tiver lucro no mês posterior, anos posteriores. Eu tive prejuízo, tive 100 mil reais de prejuízo operando, ou investindo. Né? Comprei, tive um prejuizão, esperei, outros meses depois voltei e ganhei dinheiro, ganhei 100 mil reais. Eu consigo abater do imposto a pagar de 100 mil reais o prejuízo que eu tinha no passado. Então são dois mecanismos de compensação que existem para ações. Então eu consigo abater o prejuízo histórico e consigo abater os prejuízos do mês. Mas como não existe nada ainda para criptomoedas relacionado a isso, onde que se encaixa o pagar imposto para criptomoedas? Na legislação de ganho de capital, que é uma legislação super antiga. E para o ganho de capital, cada bem que você está comprando ou vendendo, como exemplo, um apartamento, é como se ele fosse uma peça de uma coisa. Então, comprei aquela peça, vendi aquela peça, eu tenho que pagar ganho de capital sobre aquilo. Então, não existe a compensação. Não tem, eu comprei 30 imóveis e alguns 10 eu tive prejuízo e 20 e outros eu tive lucro. Posso compensar uma coisa com a outra? Não, cada imóvel, como se fosse, teria que ter sido... Claro que existe legislação específica para imóveis, tem algumas vantagens tributárias aí, mas para fazer para falar de um exemplo de algo tangível, carro, sei lá, se eu comprasse um carro e vendesse um carro, ou 10 carros, né? Não posso compensar o lucro com prejuízo como uma pessoa física.
Agora, então, pelo mesmo motivo, eu não posso compensar nas criptos. Elas são consideradas um tipo de ativo que ela cai numa legislação antiga, que não tem legislação própria, que não tem ações. Então, para cada coisa que eu vender, eu passo a ter que apurar ganho de capital. Então, vamos lá. Tive 10 mil de lucro no mês com uma operação de Ethereum. Comprei Ethereum e vendi Ethereum. Só comprei há meses atrás, agora vendi com lucro. E vendi um pouquinho de Bitcoin também, para dar a realizada de lucro agora. Vou garantir no bolso. Um eu tive prejuízo por alguma razão e outro eu tive lucro. A que eu tive prejuízo, paciência, e a que eu tive lucro, tem que pagar imposto. Então, as vantagens que a gente tem nas ações, a gente não tem ainda para cripto, mas, de todo modo, nós temos algumas vantagens. Por exemplo, ainda a gente está pagando imposto sobre o lucro, né? Ainda como investidores, a gente tem uma vantagem muito grande, que é, se você tem, por exemplo, uma empresa, você paga imposto sobre faturamento. Eu sempre digo que é uma loucura quem tem no Brasil, mas é isso. Quem recebe salário, paga imposto sobre o salário todo, sobre o valor que você ganha inteiro. Sobre renda, não imposto sobre a renda. E quem investe paga imposto sobre ganho de capital, que ele é uma alíquota menor e é sobre o lucro, que é o que sobrou. Então, ainda é vantajoso, mas ainda não está nem perto de quanto é tão bom para ações. O governo brasileiro ele é muito ineficiente em muitos assuntos, mas no assunto recolher tributos ele é muito craque, né? Ele é muito eficiente. É muito eficiente, né? Impressionante. E aí surgiu uma dúvida aqui de um ouvinte que está se sentindo culpado. Ele fala assim, e se eu esqueci de declarar, eu não sabia que tinha que declarar nos meses passados, como faz? Eu consigo retificar? Como funciona isso? Claro, consegue sim, com certeza. Bem-vindo ao clube para a maior parte das pessoas que vai acontecer isso, né? Imagina quantos por cento das pessoas já tem a sua vida organizada, né? Com certeza a maior parte. Então, é possível, claro, organizar o passado. Tem uma multa para declarações não entregues, você tem uma multa a pagar, que é de R$ 100 por mês que você tenha movimentado no exterior e não tenha pago. Alguém perguntou antes, comprar, negociar na Binance é considerado exterior? Sim, porque a Binance não tem o CNPJ dela de Malta, o CNPJ, entre aspas, né? Da onde ela está registrada, ela não é uma empresa brasileira. Assim, ela até fez parcerias com empresas brasileiras para receber depósitos em reais, mas ela não é uma empresa nacional. E, então, ela não declara para a Receita por você, portanto, você tem que fazer a declaração por si mesmo. Só que fugir da pergunta? Olha aí, ó, mais uma vantagem você operar pelo mercado Bitcoin, né? Então tem uma multinha ali para pagar para trás, agora que lembrei da pergunta. Tem uma multa para pagar para fazer essa declaração atrasada, mas é possível, assim, e é vantajoso, né? Também. E como é que é com futuros? Surgiu uma dúvida aí. Porque, né, muitos pares são com futuros, né? Os perpétuos, que a gente chama. Como é que funciona? É a mesma coisa. Você abre e fecha o contrato futuro, você passa a ter um lucro naquele período. Os lucros somados dos dias ali que você ficou, aquele lucro ajustado que você tem no período, ele se torna um ganho de capital. Se tiver prejuízo, não tem o que fazer, perde. Se tem lucro, passa a pagar ganho de capital dentro de uma alíquota progressiva. Outra coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, mas até 5 milhões vendidos são 15%. E aí entra uma alíquota progressiva para que vai até 20. Poxa, agora vou errar o número agora. Ao vivaço vai ficar muito feio. Depois eu confiro, mas acho que é 22, ou é 22,5% ou é 27,5% a alíquota. Acho que é 22,5%, se eu não me engano. É 22, né? É de ganho de capital. Eu estou confundindo com a alíquota da renda mesmo. Eu posso errar, não tem problema, eu não sou especialista. Isso, eu não poderia errar. Mas eu não lembro de cabeça, sabe? Porque realmente é um valor muito extravagante, você tem que vender muitos milhões, né, para cair nessa faixa. A maior parte das pessoas vai estar fechando uma operação de até 5 milhões pagando 15%. Então, na maior parte dos casos, você vai estar nessa situação. Mais uma dúvida aí sobre futuros. Essa dúvida é bem interessante, eu não tinha nem parado para pensar nisso. Quando você fica comprado ou vendido no contrato futuro, você tem uma taxa de financiamento, que é o funding rate dessa posição. Isso daí abate? Como que eu declaro isso, esse pagamento ou recebimento de taxas de financiamento?
Eu acredito que não tem dispositivo para isso ainda, né? Para prever isso. Não, o que você pode é bater um custo de aquisição operacional. Geralmente a corretagem, por exemplo, ela entra na conta. Quando você compra uma cripto, você paga uma taxa geralmente em moeda, né? Ou em reais, ou dólares, ou em Bitcoin, por exemplo, ou em Dogecoin, em alguma moeda, né? E essa taxa ela é considerada para o custo de aquisição. Então, na hora que você vende, você tem um custo maior do que quando você. Então, provavelmente é possível. Eu não vou te responder com certeza, tá? Realmente, eu vou pedir para que você. Não vi nenhum caso ainda de cliente com essa situação. Manda aí para o Instagram da Sencom que o nosso jurídico aí vai ajudar a responder essa dúvida, pode ter Eu certeza. achei muito boa essa pergunta, porque muito criativa. Eu nunca nem parei para pensar nisso. Parabéns, viu? Isso daí é mais Ela maravilha. ela tem na corretora esse custo? Ele está lá descrito, será? Tem. Então, Você provavelmente sim. sabe, quando você entra na posição, você sabe quanto você está pagando ou recebendo para estar naquela posição. Você consegue ver. E você consegue ver, inclusive, um histórico de quanto que você pagou ou recebeu de taxa de financiamento, de funding rate. Então, Nas acredito que sim. operadoras gringas, mas isso daí. Uhum. Mas maravilha, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral bem abrangente aí de... eu tenho mais uma dúvida. Isso, obviamente, vale também para NFTs, né? Sim, Quando mesma vende coisa. NFTs, tem lucro Isso, com NFTs, tudo a mesma coisa, né? tudo a mesma coisa. Uhum. A única coisa que muda é o código de declaração no programa da Receita. Na época, quando você vai declarar seu patrimônio, existem algumas categorias lá, desde o ano passado, se não me engano, ali, 2019, quando eu declarei, não tinha, foi 2020 que entrou. 2021. Agora tem um código diferente. Então, você vai procurar na hora de declarar, tem Bitcoin, tem um para moedas que são consideradas em outros ainda. Uma época era tudo outros, Bitcoin era tudo outra coisa. Mas tem três categorias agora diferentes para declarar que basicamente se enquadram em qualquer situação, como stablecoin vai entrar ali também, NFT, tudo vai entrar dentro dessas três categorias. Teoricamente, NFT deveria ser mais parecido com uma legislação de tributação de arte, né? Porque né, muito que tem hoje de comércio de NFTs é de arte digital, ou arte generativa, que eles chamam. Sim, direito autoral, música, né? Eu vi que você compartilhou esses dias também alguma coisa relacionada a isso. Esse é um mercado que vai amadurecendo, né? A questão agora no início dele, em termos de regulação, é você adotar uma postura relativamente segura, porque o Brasil, do ponto de vista jurídico, não é um país muito seguro, né? Você não tem muita garantia que, eu acho que isso aqui está certo, então eu vou por esse caminho. E no futuro alguém pode dizer, não, era tudo ao contrário. Então, esse é um risco que você geralmente corre no Brasil que não corre em outros países. Por isso seria muito interessante, né, que tem situações aí, exemplo, né, não poder compensar lucro com prejuízo é uma forma de injustiça até. Algumas coisas deveriam ainda, né, eu acredito que a Receita deveria fazer esse trabalho de se aproximar de quem trabalha diretamente com isso, para ver que situações, como fazer isso de forma mais justa, porque, assim, do nosso lado, a gente influencia que as pessoas paguem imposto. Eu sei que tem toda a linha dos libertários, assim, que são contra pagar imposto, né? Também não me oponho, entendo, não julgo. A questão é a seguinte, que depois do nível de patrimônio, você tem que colocar a casa em dia. É muito difícil você ficar, não, vou esconder isso aqui, de repente isso aí vale $1 milhão, né, lá no futuro. Daí você nunca teve, como você vai comprar uma casa, daí de onde é que surgiu essa casa? Como é que você comprou se você não teve uma renda relacionada? Não dá para retificar mais de 5 anos. Então, com o passar do tempo, você se alcançando a maturidade financeira, você vai passar a ter esse problema. Opa, eu tenho que estar com as coisas organizadas, porque senão eu não posso ter. O que adiantou eu trabalhar ou comprar o ativo certo se eu não posso comprar um carro, não posso comprar uma casa, não posso comprar nada e vou ter problema com a receita depois? E a multa e juro, não pagar imposto agora, e não recolher, e não declarar, significa no futuro ter que fazer isso. E com multas e juros. Então é sempre a pior alternativa deixar para depois. E é por isso que a gente trabalha tanto aqui para tornar isso uma coisa mais fácil. Porque realmente é difícil, né? Ver quanta regrinha a gente falou só agora. Isso que nem é um mercado muito regulado ainda. E é muita regra, né? E é muita coisa para fazer. Então, o que a gente busca fazer é usar a tecnologia, automatizar esse tipo de operação, tá? Transformar em relatórios, em coisas que fiquem fáceis, né? De entender e também de
de se manter em dia, sem se preocupar com amanhã. Maravilha. Por isso que eu entrego na mão da Sencom para salvar minha vida. E, Will, Isso aí, conta com a gente. quando que a gente vai ter uma ferramenta aí para declarar nossas criptos aí pela Sencom? Ah, boa pergunta. Olha, nós estamos já convidando algumas pessoas que se inscreveram no e-book para conhecer a ferramenta. A gente ainda está em beta, então ela está num endereço escondido ali, as pessoas estão utilizando, testando. Nós temos um e-book, que é o pessoal vai me matar se eu não disser que é para divulgar o e-book, são os 3 deveres, tem uma descrição bem mais longa do que eu fiz agora, sobre os 3 deveres do investidor, que seria a declaração mensal, pagar impostos mensalmente quando devido e a declaração anual, então com alguns detalhes. Então tem um e-book que a Sencom lançou nas últimas semanas, e quem baixa o e-book é convidado, assim, uma fração das pessoas está sendo convidada para testar a ferramenta já. Então, a nossa expectativa é lançar em poucas semanas. Talvez semana que vem, talvez na outra. Mas é realmente um prazo muito pequeno. Assim, em 1, 2 semanas a gente já vai ter essa ferramenta sendo oferecida, divulgada e com o nível premium de serviço em cima também. E os usuários do TC Cripto vão ser os primeiros a entrar nesse negócio que vai salvar muitas vidas. Exatamente. E a gente fez um conteúdo que é gratuito aí, que a gente vai deixar disponível para o pessoal, né, sobre declaração de cripto. Vai ficar o link aí na minha bio por 24 horas. Então, aproveitem, baixem. Isso foi feito especialmente pela Sencom para vocês. Você que ficou até o final nos prestigiando aí, vai ganhar esse presente. Certo, então, Will, muito obrigado, adorei o papo. Tem mais alguma coisa aí que você quer adicionar, que faltou a gente falar? Não, eu acho que é isso. Tem muito exemplo para dar, assim, porque no geral é isso, né? Eu vim para falar assim, no campo geral, ter um entendimento claro. O que eu preciso fazer? Eu tenho que declarar mesmo? Não tem? Tem que pagar imposto? Em que situação? Acho que no geral a gente cobriu. No específico, é uma outra palestra, né? Que a gente vai fazer um lançamento da ferramenta e vai tratar nessa palestra de vários casos específicos, até da matemática, da coisa, para as pessoas entenderem um pouco como funciona. Mas o primeiro passo, baixe o e-book, acompanhe ali, o e-book tem as informações básicas. Quem está na lista do e-book também vai ser convidado aos pouquinhos a testar a ferramenta e vai ser convidado para a live de lançamento. E aí vai ter o especialista tributário nosso aí da empresa também, é um advogado falando do assunto, e eu acompanho também para falar da ferramenta, com maior detalhe também. E com certeza vai ter promoção para os primeiros a assinar. Sim, vai ter sim. Isso, e para o pessoal do TC Cripto, com certeza. É isso aí, para os primeiros vai ter um lançamento com preço especial e vai ter também um preço especial para quem é TC Cripto, já está organizado isso. Maravilha, aí sim, hein? Show de bola. Então, assinem o TC Cripto, acompanhem. Para ganhar o desconto, isso aí. Sigam a Sencom, acompanhem os conteúdos da Sencom sobre cripto. A gente está juntos aí nessa tarefa aí de educar o investidor. O Will do lado tributário, nós do lado dos racionais de investimento e conteúdos relacionados a cripto. E é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até 8h30 da noite aí, escutando a nossa live. O papo foi ótimo, Will. A gente precisa fazer mais. Com certeza. Eu que agradeço, Bogo. Vamos conversar mais, sim. Um grande abraço. Obrigado para todo mundo. Mandem mensagem no direct da empresa aqui. Vamos ajudar vocês a tirar as suas dúvidas e colocar vocês na lista de espera da ferramenta. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Contem com a gente. Abraços. Valeu. Tchau, tchau.